Hola muchachos, hoy vamos a estudiar los verbos en pretérito indefinido de indicativo. ¿Están listos? Los verbos en pretérito indefinido de indicativo. Agora nós vamos estudar os verbos irregulares em pretérito indefinido de indicativo. Tudo bem? Então, o que são verbos irregulares? São aqueles verbos que vão mudar o radical, tá? Vão mudar o radical, em algumas situações mudam as terminações, tudo bem? Mas a regra geral diz, verbo irregular muda o seu radical. O que é o radical? É quando você retira o AR, IR ou IR, o que sobra é radical. Tudo bem? É a parte principal de uma palavra que com ela você pode criar outras palavras. Ou seja, a partir dela você pode criar outros verbos, né? Por exemplo, o verbo amar, qual é o radical? Eu retiro o AR, sobra o quê? O AN. Então, esse AN, eu posso criar vários verbos a partir desse AN. Eu posso criar amo, amaria, amarei, amei, tá? Então, ele é a parte principal, por quê? Porque a partir dele eu posso criar novos verbos, tudo bem? Então, aqui os verbos irregulares são aqueles verbos que vão mudar o radical. Em alguns casos, mudam as terminações, certo? E há muitos tipos de irregularidades en el pretérito indefinido de indicativo. Ou seja, há muitos tipos de verbos irregulares no pretérito indefinido. Tá? E nós vamos precisar estudar o quê? Os radicais. Nós vamos precisar aprender os radicais. E por isso, eu coloquei aqui uma tabela de verbos irregulares e alguns radicais irregulares, tá? Pra gente aprender. Então, o verbo andar, se ele fosse irregular, eu simplesmente tiraria o AR e o radical seria ande. Mas olha como é o radical. Anduve. Né? Então, o que acontece? Troca ande por anduve. Então, ele é irregular. Por quê? Porque há uma alteração no radical. Olha o verbo caber. Fica como? Deveria ser cabe, se fosse irregular. Mas como ele é regular, ele fica cupe. Olha aí, diferente, né? O verbo estar deveria ser este. Mas é o quê? Estuve. Estuve. Tudo bem? Haber deveria ser só o ab, mas é o quê? Ubi, certo? O poder deveria ser pode, pôde, se fosse irregular, mas é o quê? Pude, certo? Poderia o poner ser pão, se fosse irregular, mas ele é pus, por quê? Porque ele é irregular. Então, aqui eu coloquei uma tabela de verbos irregulares, tá? E aqui os seus radicais. Para quê? Para que a gente aprenda esses radicais. Tudo bem? E o que eu faço com um verbo irregular no pretérito indefinido indicativo? Eu pego esse radical irregular e eu junto a estas terminações. Tudo bem? Eu junto a estas terminações. Por exemplo, eu tenho o verbo andar. Qual é o radical dele? Anduve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o radical e vou juntar estas terminações. Então, fica como na primeira pessoa, yo. Yo anduve. Peguei o quê? A raiz irregular, o radical irregular, e juntei a terminação. De quê? De pretérito indefinido. Então, ficou yo anduve. Olha aqui, ó. De novo, segunda pessoa. Tu andubiste. Olha a outra. Ele, usted, anduvo. Nosotros ou nosotros, andubimos. Vosotros ou vosotros, andubisteis. E eles, ellas ou ustedes, anduvieron, tá? Então, vejam aí que são o quê? Que são verbos irregulares, porque mudou aqui o radical. E eu simplesmente, quando eu quero conjugar um verbo irregular, eu pego o radical irregular e junto a estas terminações, certo? Perceberam que em alguns casos eu tenho o quê? Um asteriscozinho. Quando eu tiver um asterisco, ele vai se relacionar ao verbo a ser que tem um asterisco, tá? Quando tiver dois asteriscos, ele vai se relacionar ao verbo descer e trair. Você só vai usar nesses três casos diferenciados, que é o que a gente vai ver agora. Olha bem. Por exemplo, o verbo a ser, que eu coloquei um asterisco. Esse asterisco, ele está se remetendo a esse asterisco daqui da terminação. Então, vamos lá. Qual é o radical do verbo a ser?
é isse, tá? Mas vai acontecer que aqui na terceira pessoa do singular, eu vou trocar o isse por easy, com Z. Vamos lá? Então, ó, isse vai ser em todas as pessoas, mas quando chegar aqui na vez da terminação em O, de terceira pessoa do singular, eu troco isse por easy, somente nesta pessoa. Vamos lá? Vamos conjugar? Então, qual é o radical? Isse, e eu junto a estas terminações. Quando for na terceira pessoa do singular, que é a terminação em O, eu troco isse por easy. Então, vai ficar como? Yo, isse, tu, issiste, aqui eu já troco isse por easy, né? Ele, usted, isso. Olha aí. Nosotros ou nosotros, volta de novo pro radical. Hicimos. Vosotros ou vosotros, hicisteis. E ellos ou ustedes, hicieron. Perceberam? Então, o que vai acontecer com o verbo ser? Na terceira pessoa do singular, você vai trocar o radical isse por isse, com Z, certo? E os dois asteriscos aqui que nós encontramos, do verbo descer e trair, vai se remeter a esta terminação aqui, tá? Por quê? Porque na terceira pessoa do plural, em vez de você utilizar ieron, como a gente fez nos outros, a gente vai utilizar o quê? Somente o eram. Isso vai acontecer só com o descer e o trair. Vamos lá, vamos entender. Qual é o radical do verbo descer? Dir, certo? Então fica eu dije, tu dijiste, ele, ella, usted dijo. Nosotros ou nosotros dijimos. Vosotros ou vosotros dijisteis. E ellas ou ustedes, vejam que eu tenho um asterisco agora, eu troco o quê? O ieron por eram, então fica dijeron, tá? É o verbo que vai acontecer a mudança de ieron para eram. E vai acontecer com outro verbo, que é o traer. Então fica, ó, traje, trajiste, trajo. Trajimos, trajisteis, e aqui eu não uso o ieron, eu uso só o eram, trajeron. Tá? Então, esses três verbos, o verbo ser, descer e traer, requer uma atençãozinha a mais com vocês, tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Hasta la vista. Muitas gracias.